Olá pessoal, aqui novamente Presbítero Fábio no nosso canal. O que a Bíblia diz? Temos o intuito principal de informar a cada um de vocês fatos e acontecimentos e vamos, através de uma reflexão na Palavra de Deus, buscar um esclarecimento, um entendimento acerca de cada tema que iremos apresentar no nosso canal. Hoje, mais um vídeo bem interessante acerca de línguas, dom de línguas, segundo a Bíblia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque a participação de vocês é fundamental para que os nossos vídeos consigam chegar em mais pessoas também. Espero que vocês gostem e vamos para o nosso vídeo de hoje. Dom de línguas, não podia faltar. Não. Dom de línguas estranhas. Aí vem, existiu, existe, eram línguas ou estranhas ou eram idiomas. Como interpretar e lidar com essa pressão na igreja hoje? Algumas igrejas que uma marca de que a pessoa recebeu o Espírito, né? Isso é comum ainda nos nossos dias. Aqui vamos fazer como daquela outra vez. Sim, vamos lá. Vai, uma por uma. Línguas estranhas, existiu? Sim. No dia de Pentecostes, e nas igrejas do primeiro século era um dom, um dos muitos dons do Espírito Santo era o dom de falar em línguas, isso sem dúvida. Existe? Eu não vejo razão para que não exista. Não tem nenhuma razão para que não exista. Agora, tem que lembrar que é o único dom geminado. É o único dom que precisa de outro, que é o dom da interpretação. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, se alguém falar em línguas, que sejam 2, no máximo 3, em sequência, e que tenha quem interprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É o único dom geminado, é esse aí. Então, e que existe hoje, eu creio que Deus pode conceder esse dom, mas não o que eu vejo acontecer nas igrejas aí não parece o que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 14. O que a gente vê é todo mundo falando ao mesmo tempo, muito mais do que 3, né? E o Espírito Santo sabe contar. Depois do terceiro já não é ele. Com certeza, né? Porque ele não diz lá, né? 2, no máximo 3. O número 4 já não é ele. Já não é ele. Não estou dizendo que é o diabo também, mas tem muita coisa humana aí no meio, né? Então todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, sem interpretação, não bate com o que a Bíblia diz. Línguas estranhas ou idiomas? Idiomas, não há dúvida. É só ver o dia de Pentecostes. O milagre foi na boca dos discípulos. Eles falaram das nações e a multidão escutou aquilo ali. Eu lembro de uma brincadeira que o dom não foi de línguas, foi de ouvido, né? Porque cada um ouvia na sua própria língua, né? A questão é que o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos, não tinha descido sobre a multidão. Então o milagre foi nos apóstolos, né? Foi o dom. Mas é interessante, né? Que eles falavam e cada um ouvia na sua própria o dom das línguas ali. Perfeitamente. Reverendo, como interpretar e lidar com a pressão disso da igreja hoje? Primeiro, não tente imitar o dom de línguas, que a pressão acaba sendo essa. E tem igreja que o pastor vai dizer assim, que o pastor ensina as pessoas como falar em línguas. E não é, diz assim, forma uma palavra que não existe na tua cabeça. A pessoa forma, diz, agora solta, fica repetindo essa palavra. O pessoal pensa que, mas tem pastor que faz isso mesmo. Ensina, né? Ensina como falar em línguas e quebrando tudo que a Bíblia diz, né? Que a soberania do Espírito, o Espírito Santo concede os dons conforme Ele quer, conforme Ele deseja, especialmente esse. E também tem a questão que é feita uma associação, a maior pressão vem disso aí, é feita uma associação entre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Então, as línguas, elas seriam uma prova de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E quem é que não quer ser batizado com o Espírito Santo? Então, isso pode levar a pessoa a, de alguma forma, forçar a barra. São dois problemas aí. Primeiro é que vê o batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência subsequente à conversão. E não é. Batismo com o Espírito Santo, na verdade, depois do dia de Pentecostes e depois que
período do livro de Atos se fecha, ele acontece quando a pessoa se converte. 1 de Coríntios, capítulo 12, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós, está lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. No mesmo capítulo, Paulo pergunta: falam todos em língua? E a resposta é não. Todos foram batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em língua. Então o problema dessa posição é que liga línguas com o batismo com o Espírito Santo e diz: todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em língua. O apóstolo Paulo diz outra coisa em 1 Coríntios 12. Então a pessoa tem que estar preparada e tem que dizer o seguinte: se Deus quiser me dar o dom de línguas, Ele vai me dar. Eu não vou procurar, eu não vou... Porque quando a Bíblia manda procurar os melhores dons, que no contexto é o dom de ensino, o dom da palavra. É só ler lá no contexto. Então, eu não vou procurar, eu não vou forçar a barra. Se Deus quiser me dar esse dom, Ele vai dar. E se Ele der, vai ser como a Bíblia diz. Então, deixa nas mãos de Deus isso aí. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bem interessante como o pastor Augusto Nicodemos, ele formulou e argumentou de uma maneira bem precisa, né, acerca desse dom de línguas. E ele falou algo bem interessante acerca desse dom, que ele é um dom geminado. Não existe dom de línguas sem que tenha alguém que tenha o dom de interpretar, porque todas as vezes que Deus ele se manifestou para um grupo de pessoas na Bíblia, ou para alguém individualmente, a sua palavra foi uma palavra entendível. Todos que ouviram, entenderam a mensagem da parte de Deus. E para poder enriquecer também o nosso canal, como de praxe, vou ler rapidamente aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 28, que diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça de tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Palavra de Deus para a nossa vida. Deus, a todo momento, a qual Ele falou com o seu povo, quando Ele falou com alguém específico, a sua palavra, a sua mensagem foi audível, foi entendível e não teve nenhum tipo de confusão. Como tem muitos movimentos hoje em dia, dos movimentos neopentecostais, a qual muitos falam em línguas, né, tem seus movimentos específicos ali na sua igreja, e às vezes a gente tenta entender qual é a mensagem de Deus para aquela igreja, naquele momento, mas não tendo um intérprete, não tendo alguém que consiga interpretar, né, a mensagem de Deus, fica realmente uma confusão. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever também no nosso canal. Compartilhe esse vídeo aqui, né, como os demais também, com seus vizinhos, com seus familiares, porque isso também ajuda bastante ao nosso canal e também serve de alimento também para mais alguém, tá? E fixado também aqui no nosso primeiro comentário tem um link de uma sala virtual, aqui de uma loja virtual, que tem alguns artigos bem interessantes que vai trazer um amadurecimento para as nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.